Bem-vindos! Nesse vídeo vamos ao terceiro capítulo do livro de Kinetia. O livro de Abstelish, o livro da magia. Muitos livros falam de algo chamado bruxaria, mas o que seria essa tal bruxaria? A definição correta é faculdades sobrenaturais, geralmente utilizadas em rituais para gerar efeitos benignos ou malignos em algo ou alguém. De acordo com essa definição, bruxaria não seria simplesmente pegar olho de cobra e gotas do sangue de Cristo para lançar uma maldição sobre um inimigo. Na verdade, todas essas baboseiras são coisas inventadas para justificar ações da Igreja Católica, a maior inimiga de qualquer ocultista. Nesse conceito, poderíamos considerar que uma pessoa que assiste tranquilamente a um jogo de futebol e mentalmente torce com toda a sua força para que seu time vença, acreditando que sua torcida e força de vontade irão alterar o jogo, bem, isso seria considerado bruxaria, pois você, através de seus pensamentos e faculdades não explicados pela ciência. Feitiço é um gênero de magia cujo objetivo é interferir no estado mental, astral, físico ou na percepção que outra pessoa tem da realidade. O uso de forças, entidades ou energias não pertencentes ao plano físico para interferir no plano físico é magia, mas não é feitiçaria, tendo fins muito diversos da interferência no estado mental, astral, físico ou na percepção que o sujeito tem da realidade. Então, quando você pede àquela mulher bastante atraente para sair, e enquanto espera fica pensando, fala assim: você está fazendo um feitiço, mas certamente fraco demais para fazer efeito, mas ainda assim um feitiço, uma alteração causada na percepção da bela mulher que você tenta conquistar. Pensamento positivo, torcida, mentalização, tudo faz parte da bruxaria abstelishiana, embora ela não esteja limitada aos pensamentos de uma pessoa, mas os outros métodos serão explicados com mais detalhes posteriormente. A bruxaria abstelishiana é baseada na mente, no poder da mente. Um bruxo abstelishiano não usa rituais, símbolos satânicos, círculos de magia nem nada assim. Ele influencia o mundo com o poder de seu pensamento, mais ou menos como a lei de atração citada no livro The Secret, o poder que o pensamento tem sobre o universo, que todos temos de influenciar a realidade, o futuro e o acaso com o poder de nossos pensamentos e de nossa força de vontade, assim como é dito no livro A Bíblia Satânica. A força de vontade e o desejo são a chave para a realização de qualquer feitiço ou magia. A vontade é o que garante o sucesso da bruxaria abstelishiana, pois quanto maior a vontade, maior a influência da mente sobre o mundo exterior. A teoria do caos e do efeito borboleta estão estritamente ligadas à bruxaria abstelishiana. A teoria do caos é uma chave. Com ela, ligamos pequenos acontecimentos a grandes acontecimentos futuros. Em um sistema realmente caótico, o segredo está em forçar esse caos a ir na direção desejada. Só para deixar claro, a bruxaria abstelishiana não é uma superstição, uma suposição ou uma invenção de algum lunático. Na verdade, ela já foi comprovada em laboratório, embora ainda não possa ser explicada. Porém, o termo correto para se referir a ela é outro. Retropsicocinese, retro-PK, retrocinese, é um termo utilizado para explicar a capacidade que temos de modificar nosso futuro. Teoricamente, retropsicocinese e bruxaria é a mesma coisa, e na prática também, só muda o nome. Psicocinese tecnicamente envolve quase todos os fenômenos que podem ser definidos como influência da mente sobre a matéria. Telecinese, criocinese, biocinese, e todas as outras cineses são considerados como subdivisões da psicocinese, pois cada qual é influência mental de forma específica e em coisas específicas. Exemplos: telecinese igual mover objetos. Pirocinese igual influenciar fogo, incendiar objetos. Biocinese igual influenciar seres vivos. Portanto, esclarecida a diferença, posso falar qual a definição de retropsicocinese. No livro de Kinesis, as cineses são chamados de telecinese, apesar do mais correto ser psicocinese. O termo telecinese é usado no geral por ser mais conhecido, e por ser a principal cinese, que de certo modo é a base para todas as outras, que poderiam realmente ser vistas com derivações da telecinese. Retro-PK, psicocinese reversa, é a influência da mente em eventos que já ocorreram. O que já ocorreu, não tem como mudar.
Mas a retrópeka tecnicamente seria a influência do futuro em eventos do passado, enquanto esses eventos do passado estão ocorrendo no seu presente. É algo bastante complexo, que segue a teoria de que o futuro já está acontecendo e que está paralelo ao presente e ao passado. Exemplo. Neste momento, o presente, eu estou sendo influenciado pelo meu eu do futuro. O eu do presente não sabe que vai influenciar o eu do passado quando ele estiver no futuro, mas ele vai fazer, sabendo disso ou não. A teoria usada na retrocinese pode ser explicada assim. Imagine que na verdade o tempo é uma ilusão, como disse Albert Einstein. Que na verdade as três divisões do tempo são simultâneas, que o futuro e o passado estão acontecendo nesse mesmo momento presente. Nada aconteceu ou acontecerá, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quem sabe, a nossa consciência é quem vai transitando nesses momentos simultâneos, e onde a consciência está, é onde sentimos que é o presente. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então nós podemos dizer que isso explica facilmente como as pessoas conseguem prever o futuro, ter sonhos proféticos e coisas assim. Na verdade, o futuro estava acontecendo simultaneamente e o que aconteceu foi um fluxo de informação do futuro para a consciência do presente. Nesse caso, a premonição é bem facilmente explicada e faz sentido. Agora imagine que seja possível fazer a perca também indo no sentido contrário do tempo. Como eu falei ali em cima, só está indo no sentido contrário se for considerada a linearidade do tempo. Aliás, até a definição de tempo pode ser bem complicada, de fato um dos assuntos mais complexos da ciência. Mas pela própria lógica, do mesmo modo que podemos ter um fluxo de informação do futuro para o presente, premonição, também podemos passar um fluxo de informação do presente para o futuro, e essa informação pode ter uma função prática. Imagine que você vai fazer o seguinte teste: você vai jogar um dado dentro de um recipiente fechado onde não dá para ver qual número saiu na face de cima do dado. Uma pessoa pede para que você, antes de jogar, pense positivo para sair o número que você quer. Simples, qualquer um que acredita em psicocinese sabe que pensamentos positivos não são nada mais nada menos que a mente tentando mudar o futuro. Imagine agora que você jogou o dado dentro do recipiente fechado sem ter pensado positivamente antes. O dado já parou de rolar, e o número que saiu já está definido. Tecnicamente não adianta mais fazer nada. Mas e se eu te disser que nossa mente pode influenciar o dado na hora que ele estava sendo jogado no passado? Parece loucura. Isso é a retrópeka, e já foi comprovada em laboratório. No arquivo da Biblioteca da Mente, Time Reversed Study, Dean Radin, o Dean Radin explica um experimento que foi feito. Eles colocaram uma pessoa em frente a uma tela, onde, depois de apertar um botão, 6 segundos depois apareceria uma imagem nessa tela. Essa imagem seria aleatoriamente uma imagem forte ou uma imagem calma. E os cientistas monitoraram a condutividade elétrica da pele dos candidatos. E para surpresa de todos, a condutividade elétrica das pessoas aumentava mais antes da imagem forte ser mostrada. Daí duas hipóteses podem ser tiradas. 1. A pessoa, quando aperta o botão, previa inconscientemente qual imagem seria mostrada no futuro. 2. A pessoa do futuro, depois de ter visto, como mecanismo de defesa do corpo, mandou a informação para a pessoa do passado, que então reagiu diferente. Outro experimento mostrou por gráficos que a opção 2 é provavelmente a que melhor explica o fenômeno. O Dean Radin achou outros experimentos onde se estudou alguns pilotos de caça que em certos momentos reagiam mais rápido do que deviam durante um abatimento. Outros experimentos sobre jogos comprovaram que a condutividade elétrica de apostadores aumenta antes de uma aposta errada. Ou seja, as pessoas sabem quando o que vai acontecer é bom ou ruim. Mas isso tudo pode ser considerado meras premonições, não é? O que comprova a verdadeira retrocinese. Nos textos da biblioteca, muitos deles são de experimentos onde as pessoas deviam influenciar um RMG, gerador de números aleatórios. Enquanto o RMG gerava os números, os candidatos tentavam mudar o resultado, e estes foram provados com sucesso. Porém, para o espanto geral da nação, os cientistas resolveram fazer o seguinte.
Eles deixaram o RMG rodando por horas, até dias, meses ou anos antes de fazerem o experimento. Quando foram fazer, eles já tinham os dados salvos em hard disks bem guardados. E não é que ao pedirem para os candidatos influenciarem os dados do RMG, mesmo sem saber que esses já estavam salvos há muito tempo, quando compararam os resultados, viram que a margem de desvio dos dois experimentos era a mesma. Ou seja, mesmo sem saber que os dados do RMG estavam salvos, as pessoas os influenciaram da mesmíssima forma de quando estavam fazendo simultaneamente. Essa seria a bruxaria dentro da ciência, mas infelizmente não há uma explicação que explique o funcionamento, mesmo que tenha sido comprovado, não foi explicado convincentemente. Mas se a bruxaria funciona, não importa se não sabemos por que funciona, o que importa é podemos usá-la a nosso favor. A humanidade tem usado diversas ferramentas extremamente úteis sem entender sua origem. De fato, no mundo existe a tecnologia e a ciência. A tecnologia é algo mais concreto. Tecnologia é todo tipo de descoberta que possa auxiliar e melhorar a vida das pessoas, facilitando ou acelerando processos, resolvendo problemas, mas não necessariamente explicada. As pessoas cruzaram raças de cães e gado e têm produzido fogo e criando novos materiais, como ligas metálicas e o vidro durante milênios, mesmo sem poder explicar sua origem, o motivo pelo qual isso ocorre, ou que fatores aceleram ou retardam o processo. Já a ciência é o conhecimento em si. A ciência é que propicia o total aproveitamento da tecnologia. Ela é o conjunto total de conhecimento refinado, avançado e desenvolvido. É entender como as coisas funcionam, por que acontecem, o que causam, o que pode modificá-las, como, em quanto tempo, e cada detalhe de cada objeto, órgão, elemento químico, e qualquer outra coisa. Entendendo isso, a tecnologia se torna muito mais simples e fácil de desenvolver, uma vez que se abandona o sistema de descoberta e tentativa, e passa-se a usar um padrão natural e imutável que nos permite manipular tudo com o conhecimento necessário para saber o que fazer e como fazer. Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa criar sua própria receita de bolo se souber quais ingredientes reagem entre si, quais combinam, que temperatura usar no forno, por quanto tempo, e quais as proporções corretas que deve se seguir. A ciência de como se preparar um bolo, um exemplo bobo, mas que mostrar como a ciência é útil e pode evitar que você exploda sua sobremesa e desperdice tempo e ingredientes. Então, o mais interessante é combinar ciência em tecnologia, pois tecnologia sozinha é simples tecnologia, ciência sozinha é apenas conhecimento, mas a tecnologia com a aplicação da ciência é alta tecnologia, de ponta, mais efetiva, mais rápida, mais produtiva, mais avançadas, mais segura, mais controlável, mais manipulável. Mexer com algo que você compreende é muito mais simples. Por isso, se aplicamos a ciência na tecnologia, temos o desenvolvimento tanto na área da informação quanto na área prática, tecnológica. A magia pode ser útil, mas é mais útil ainda quando você entende como ela funciona. Do mesmo modo, quase tudo que é feito e tem efeito, mas não tem explicação, costumou ser chamado de bruxaria ou qualquer termo parecido, por simples falta da ciência. Se no século X uma pessoa usasse um botão de um computador para fazer uma impressora e imprimir uma imagem sozinha, certamente achariam que é bruxaria e é obra do diabo, mas isso não é verdade, é tudo ciência e obra do homem, podendo ser explicada ou não. E repito mais uma vez, mesmo sendo redundante, não existe nada sobrenatural, não existe nada mágico, só existem coisas que não podemos explicar, do mesmo modo que a influência de torcida no futuro e premonições pudessem ser vistas como fenômenos sobrenaturais e mágicos. A ciência começa a criar teorias e explicar esses acontecimentos. Deste modo, em pouco tempo já saberemos o que é retrocinese, como funciona essa linha do tempo, o que é premonição, e que real influência a mente tem sobre a realidade física, e então estaremos no caminho certo para explorar de verdade todo o potencial que temos dentro de nossas mentes, e aliás, também saberemos o que é e como funciona a mente.
Todo pensamento gera uma série de vibrações que atuam no corpo físico e no corpo mental ao mesmo tempo, o que faz bastante sentido, já que nosso cérebro é responsável pelos pensamentos e ao mesmo tempo pelos movimentos de nosso corpo físico. Mas então, no livro de Daimon, nós aprendemos a utilizar larvas psíquicas que afetam outras pessoas. A retrocinese seguiria a mesma lógica, mas é muito mais complexa, pois não é feita para atuar sobre uma pessoa, mas sim sobre tudo, qualquer coisa, um objeto, um acontecimento, basicamente, atuar no universo. Se o universo conspirasse a nosso favor, nem teríamos motivos para ter criado a palavra azar. O que deve acontecer é programar o universo para que ele conspire a nosso favor. A retrocinese foi praticamente provada, embora não explicada, mas pela mesma lógica que temos seguido pelo livro inteiro, funcionaria como uma espécie de programação de acontecimentos futuros. Dentro da retrocinese haverá 3 fatores principais: semente, mentalizador e evento. Você não pode influenciar um acontecimento. Você deve influenciar um acontecimento com algo e alguém. O mentalizador é a pessoa que usa a retrocinese e magia para influenciar uma pessoa ou objeto, que é a semente, para que aconteça algo ou que faça algo. Esse algo é o evento, e esse evento pode ser desde uma maldição até um acontecimento muito bom. Essa magia abstelichiana seguirá a lógica da programação, mas para fazer a programação funcionar, primeiro você deve fazê-la, e depois enviá-la. Mentalizar concentradamente o acontecimento usando bastante desejo é o primeiro passo, e deve imaginar a semente com mais concentração ainda, com aquilo acontecendo. Caso a semente não seja você mesmo, você também deve imaginar aquilo que você imaginou sendo enviado para a semente, para programar com mais precisão. Por isso que retrocinese praticada usando o próprio mentalizador como semente é bastante mais fácil. Isso foi algo que provei com prática e testes. Primeiramente vamos seguir a lógica. O que é mais fácil? Se convencer a fazer algo que você teme, usando a força de vontade. Ou convencer uma pessoa a fazer esse mesmo algo de que ela também tem medo, mas que não tem nenhuma força de vontade para fazer. No caso, a força de vontade será sua para que ele faça. Você irá querer, não ele. A resposta é óbvia. Esse exemplo inicialmente seria na verdade um caso de telepatia caso você tentasse afetar a mente do seu amigo e a sua para colocar a coragem, mas digamos que você programa que esse acontecimento aconteça com vocês dois, com você, mas não com seu amigo. Suponhamos que isso ocorra por acaso. Você não tome coragem de fazer de algo por vontade própria, mas algo ocorre e o força a fazer aquilo que não quer, sem ter nenhuma outra opção, mas só acontece com você, que usou a retrocinese para conseguir realizar aquela ação, mas nunca com seu amigo, que saiu intacto do seu feitiço. Bem, resumindo, a retrocinese funcionaria como uma espécie de programação para o futuro, utilizando a ligação entre os 3 tempos, passado, presente e futuro, e os meios que chegarão ao evento pretendido não são relevantes. Pode acontecer de vários modos, de várias maneiras, através do acaso. No exemplo da ação indesejada, o evento foi realizado de um modo forçado. O mentalizador esperava que com sua influência na realidade, tomasse coragem naturalmente para fazer aquilo que odiava, mas o que aconteceu foi que aquilo aconteceu do modo mais antinatural possível, sendo imposto por acaso gerado pela retrocinese, mas um acaso, já que o mentalizador não selecionou como ocorreria. Mas mais inesperado que o contexto em que a coragem foi obtida, é o fato de que o amigo não foi afetado. Isso pode ser explicado pela mesma lógica do convencimento verbal citado no começo do parágrafo. Você tem mais influência sobre a sua realidade do que sobre o de outras pessoas. A retrocinese contra você mesmo é obviamente mais efetiva, pois ela trabalha no seu meio, com a sua energia, sem ter que se transpor à vontade alheia. Explicando, cada pessoa tem desejos e vontades, torcem para que coisas aconteçam e coisas assim. Quando você usa a retrocinese em outra pessoa, você está tentando impor sua vontade sobre a vontade dela. Isso pode causar um conflito de desejos, como quando você usa a retrocinese para tentar causar a morte de uma pessoa. Uma pessoa normal que vive tentando preservar a vida e não deseja morrer, como morrer é algo que ela não quer. Isso acaba sendo subtraído da efetividade da sua retrocinese, mas claro que também há fatores, incluindo distância. O espaço é um fator
fator na retrocinese: quanto mais próximo do metalizador a semente estiver, melhor. Isso certamente ocorre pelo mesmo motivo que um celular fica sem sinal quando se está em uma mina de diamantes no fundo da Terra. Para alcançar você mesmo, as ondas da retrocinese, digamos ondas, já que não sabemos como seria seu formato, mas mesmo assim, vendo o pensamento como ondas cerebrais, podemos deduzir que a retrocinese seja feita do mesmo modo. Uma vez que se origine do pensamento, não teriam que atravessar paredes, ruas, casas, pessoas, ou mar, elas iriam atuar mais próximas a você, no seu meio. O ocorre no outro parágrafo demonstra que, apesar de sem nenhuma dúvida a retrocinese ocorre com mais efetividade se a semente for também um mentalizador, a parte sobre as ondas é uma teoria para explicar o porquê. Ainda tendo problema de tecnologia sem ciência, acredito que vai demorar para podermos ter completa ciência sobre a retrocinese, mas enquanto isso, vamos trabalhar com a parte psicotecnológica. Vamos tentar desenvolver a retrocinese. Comece de um jeito bem simples e que tenha você mesmo como semente. Darei um modo bem interessante e preciso que usei por muitos anos. Olhar para um relógio em uma certa hora. Como seria isso? Bem, para fazer esse exercício você vai precisar de um relógio de parede, micro-ondas ou de vidro. Qualquer relógio que mostre os números bem grandes o bastante para ver enquanto está passando e olha um pouco de longe. De preferência um digital, mas pode ser daqueles de ponteiro mesmo. A intenção do exercício é visualizar por acaso uma hora pré-definida em um desses relógios. A hora é escolhida por você, de preferência uma hora qualquer. Não pode ser a hora em que você acorda, nem a em que você almoça ou coisa assim. Pode ser uma hora qualquer, como 8h36, se seu relógio for AM/PM e não 24 horas. A hora definida servirá tanto para AM quanto para PM, a menos que você defina que não irá valer. Eu declaro que diante de meus olhos haverá a hora 8h36, em números claros e legíveis, por acaso, como um número predestinado, 8h36, a minha hora. E esse número me perseguirá, e será visto como se caçasse minha vista a todo momento. Você deve mentalizar essas palavras, ou qualquer coisa com sentido semelhante que você preferir, podendo também mudar a hora. De preferência faço isso de olhos fechados. Quando você mentaliza algo para a retrocinese, você deve seguir alguns passos. Defina o evento e a semente. Narre mentalmente o evento como se estivesse lançando uma profecia, usando palavras no futuro, ou se preferir, palavras imperativas, como se estivesse dando ordem ao universo, ou até mesmo os dois. De qualquer modo, aconselharia mais o modo profecia para iniciantes. Exemplos: Mário Luigi morrerá atropelado por um caminhão. Ou faça com que Mário Luigi morra atropelado. Ou Mário Luigi morrerá atropelado. Eu ordeno, faça com que Mário Luigi morra atropelado. Essa narração deve ser feita com tom firme e forte, como se você fosse um general e desse uma ordem a um soldado que estivesse de má vontade. Esse tom deve ser utilizado em qualquer um dos casos. Você deve impor sua vontade sobre a realidade, e a determinação de seus pensamentos pode influenciar bastante nos resultados finais. Um fator importante na retrocinese é a determinação, certeza e firmeza. Não ache que só de mentalizar a frase "eu vou ser rico", você se tornará rico. Você precisa mentalizar a frase com tom, o estado cerebral e emocional, a concentração correta, além dos outros fatores que serão explicados mais adiante. Mas lembre-se, tenha total firmeza e autoridade quando narrar a frase que deverá ser realizada. Imagine o evento, mentalize a situação em sua mente enquanto narra. Você estará atribuindo às palavras a uma imagem, uma ação, um evento. Isso fechará o sistema de nome-objeto, isto é, atribuir um nome a algo. Podemos entrar em mais detalhes sobre o assunto agora mesmo. Um homem norueguês pode dizer "Jeg vil bli rik" e um português possa dizer "Jeg vil bli rik". Em norueguês aquela frase significa que a pessoa ficará rica, mas em português, significa um jeg maligno chamado bli rik. Jeg vil bli rik. Assim que irá soar. Isso é um exemplo de como a mentalização do evento é importante. As palavras sem atribuição são sons vazios, sem sentido, como Jeg vil bli rik. Mas quando você tem um significado de verdade para cada palavra em que
pensa. No caso de Jerry vil bli rik na língua norueguesa o significado será eu me tornarei rico, o som é o mesmo, mas para o norueguês, ele tem um significado, pois as palavras terão sentidos atribuídos a elas. Atribuir palavras a objetos e eventos é o que deu origem às linguagens. Essa foi a maior invenção da humanidade. Dizem que a escrita foi a maior criação da humanidade, mas na verdade foi a linguagem, o sistema de línguas, a capacidade de atribuir palavras às coisas. Essa foi a maior criação, pois se não fosse ela, não poderíamos nem mesmo ter desenvolvido a escrita, e muito menos a ciência, pois não teríamos nem como nos comunicar uns com os outros com total precisão. Uma coisa é apontar um objeto ou gesticular, outra coisa seria explicar uma ideia abstrata que você teve. Sem palavras não dá. Mas então, já deu para entender. Mentalize a situação com concentração. Muita concentração é necessária para fazer a retrocinese, principalmente para se mentalizar a situação. Tente ver os detalhes, tanto na imagem como na informação em si. Vamos explicar o que seria a informação em si. Quando você vê uma imagem, você pode atribuir um nome a ela, mas mais importante que isso, é que você sempre irá atribuir um sentido. Os nossos olhos captam a imagem de um acontecimento, e o nosso cérebro tira as informações disso. Ele descobre o que está acontecendo, se aquilo é bom, se aquilo é perigoso, se é útil, se é engraçado, se é desagradável, se é bonito, se é feio. O mesmo ocorre com sons, cheiros e sensações, tato, tudo com um sentido atribuído, independente de haver uma palavra para descrever cada um deles. Se você souber mentalizar bem o sentido, você já terá muito mais chance de sucesso. Portanto, espero que esteja bem claro que para realizar a retrocinese você precisa concentrar-se no evento, nas palavras que descrevem o evento, no que é o evento em si, e na imagem do evento. Isso tudo combinado é como se fosse o evento realmente, só que dentro da sua mente. Tendo concentração o bastante nesses três fatores, você já terá escrito a programação do evento. O evento que irá ocorrer estará definido, mas mesmo após definir, você deve continuar mentalizando, sempre deixando claro qual é o evento, qual é a semente, e quais são os fatores. Lembre-se, caso você deseje algo como quero que Luigi espanque Gabriel Vinícius, haverá a semente passiva e a semente ativa. Quando você usa retrocinese você pode definir dois tipos de acontecimentos, passivo e ativo, que Mário irá espancar e que Gabriel irá ser espancado, respectivamente. É especialmente mais fácil realizar uma retrocinese de semente passiva, incluindo quando você usa em si mesmo. Às vezes pode ser difícil identificar o tipo que será, como no caso em que a semente faz algo que tem medo por ser forçado. Foi ela que fez, mas ela foi obrigada por uma condição, o que pode fazer com que pareça uma ação passiva. Mas olhando por esse ângulo, há uma passividade em toda a ação da semente sob efeito da retrocinese, pois ela está sendo manipulada. Mas como nesse caso ela que fez a ação, ela é ativa. Mas se você tivesse pensado, tomara que fulano caía no chão, isso já é mais fácil, pois ele pode tropeçar ou ser derrubado. Nesse caso ele vai ser não fez a ação conscientemente, sofreu ela. Toda pessoa ou objeto envolvida no evento pode ser considerada uma semente, mas certamente haverá uma principal, ou várias, que é a que sofre ou faz a ação mais importante, como por exemplo, Mário e Luigi em casos mais complexos que envolvem muitas sementes, como espero que Mário corte o bolo com uma faca enquanto Fernanda e Gabriel assistem. É uma ação com várias sementes. As principais serão Mário, ativo, e o bolo, passivo. Ative o que programou. Imagine o evento acontecendo com a semente. Imagine tudo combinado. As palavras, Mário irá tropeçar. O acontecimento em si, Mário tropeçando. Não detalhe demais. Isso criará muitas condições. Seja genérico, mas seja preciso. Nada de Mário tropeçará em uma pedra de 10 centímetros de diâmetro às 12 horas na rua 23 do dia 30 de janeiro, caindo com a cabeça no chão e morrendo com ela rachada. Mas sim, Mário tropeçará e rachará a cabeça. Explicarei mais tarde o porquê.
Enquanto imagina o evento, a semente, e as palavras, imagine que tudo isso está sendo liberado na forma de energia. Energia gera força que gera movimento que gera evento. Seguindo esta lógica, a forma básica para a transferência da programação será de vibrações carregadas de energia psíquica, assim como sistemas permitem que missões sejam lançados a milhares de distância através de ondas carregadas de informação, assim como as telecomunicações e o sistema de televisão por satélite. A mente também pode transferir informação o bastante para ativar acontecimentos através da programação que você faz. Além de imaginar que toda a informação em que você se concentrou está sendo enviada na forma de ondas, você deve se concentrar na semente e tudo que estará relacionado ao evento. Por exemplo, que Luigi tropece em uma pedra. Pense em Luigi e em uma pedra, mas tente ver a pedra de um modo genérico. O único modo de se generalizar uma informação é não visualizá-la detalhadamente, apenas se concentrar na informação. Pense em pedra, mas não veja a pedra, e muito menos pense em pedra grande, pois nesse caso não será genérico. Mas imagine que as ondas estão indo para Luigi e depois para a pedra. Imagine as ondas chegando lá, ou simplesmente pense nisso, como se fosse físico e real, um de cada vez. Mas também é importante que você se concentre principalmente na hora de enviar as ondas de programação para a coisa principal que vai sofrer ou fazer a ação, que nesse caso, é Luigi, e não a pedra, que é só um meio de tropeçar. Desse modo, concentrando a informação, a programação que você definiu nas ondas que são expandidas até a semente. Se for ativar que o dado dê o número 6, pode fazer até de olho aberto, olhando para o dado, enviando as ondas diretamente para o dado. Quando a semente estiver ao alcance dos seus olhos, você não precisa mentalizar o envio de ondas, apenas enviar, no mesmo método do vampirismo psíquico à distância ou direto. Humano deitado praticando retrocinese por ondas. Evite definir o momento exato em que algo irá acontecer. Uma coisa é dizer que você vai ver a hora 8h36, pois não é bem definido que dia que isso vai acontecer, e nem que só vai acontecer uma vez, mas isso não significa que você nunca deva fazer isso. Vamos ser mais claros, se você diz que vai fazer 1000 flexões, e seu outro amigo diz que vai fazer 1000 flexões em 10 minutos. Entende a diferença? Os horários só devem ser definidos se for um usuário avançado de retrocinese, pois horário define precisão, e precisão depende de treino e prática. Para você ser preciso, você precisa ser bom e experiente. Digamos que quando você conseguir definir o resultado de um dado 6 vezes seguidas, você poderá definir horários, ou quando preferir. Você é livre para saber quando é a hora certa, mas aconselho a não fazer a menos que seja muito avançado, senão não dá certo. Cientificamente, definir o tempo é exigir uma condição para que o evento ocorra, e se essa condição não for cumprida, o evento não ocorre. Isso pode atrapalhar a retrocinese. Pois bem, os horários não devem ser definidos, mas você pode escolher um outro evento e ligá-lo ao evento pretendido, como por exemplo que Mario tenha um infarto assim que receber um telefonema. Nesse caso, ainda haverá a limitação por causa da condição, mas nesse caso, haverá mais chances do que no horário definido, pois a condição poderá ser cumprida em qualquer telefonema, independente da hora ou do lugar, e ainda poderá funcionar como um sinal para que aconteça. Evite pensar em um lugar específico com detalhes. Nada de que Mario tropece em uma pedra na rua 12, isso diminuirá as chances de aquilo ocorrer. Afinal, é mais uma condição a ser cumprida para o sucesso do evento. Mesmo assim, não quer dizer que não vá acontecer. Tudo depende da sua habilidade mental, da força da sua mente. Uma mente forte é capaz de fazer qualquer prática psiônica com maior facilidade. E o único jeito de fortalecê-la é treinando tanto a sua parte psiônica quanto a racional, desde treinos de telecinese e meditação, até testes de lógica e jogos inteligentes. Mas além de tudo, para que a retrocinese com uma semente que não seja você, é necessário haver o conhecimento, um fator que ajuda muito, que será decisivo para o sucesso da sua programação. Vamos a um exemplo prático. É mais fácil você ligar para um telefone celular do qual sabe o número ou para um que você não conhece.
É por isso que é muito mais fácil usar retrocinese quando você estiver com a semente em vista ou você for a semente. Você poderá visualizá-la com exatidão, e enviar as ondas para o destinatário certo, que estará bem na sua frente. Que Luigi grite com um cachorro. Vamos analisar essa situação. Você deve saber como Luigi é fisicamente, como ele está vestido, como é o cachorro, como é o grito de Luigi e onde ele está, além de como estará o céu, que pessoas estão nas ruas, o que está acontecendo em volta. Parece impossível? Praticamente é, mas se você tiver conhecimento, você poderá especificar o evento melhor, e fará com que ele tenha mais chances de ocorrer. Você saberá que condições estarão sendo cumpridas para a realização do evento. Tente saber detalhes sobre a semente, onde estará e em que hora, como está o ambiente em volta, o que estará fazendo. Se for uma semente viva, conheça os detalhes, as condições e os fatores que podem ajudar ou atrapalhar o evento definido. Se você pensasse que eu ganhe na loteria, você deve mentalizar bem o local onde está havendo o sorteio, o apresentador que está tirando as dezenas, as dançarinas dançando em volta, em que ordem as dezenas serão tiradas, e quais dezenas serão possíveis ser tiradas, mas tente fazer isso com antecipação. E também na hora do sorteio, vai funcionar melhor, embora eu duvide que realmente vai funcionar em um caso desse a menos que sua mente seja realmente extremamente evoluída, e vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas de um jeito ou outro, sempre tente ter conhecimento sobre todos os detalhes do evento, sementes e fatores. A retrocinese não é fácil de se concretizar, é um dos psionismos mais fáceis de usar, e um dos mais difíceis de funcionarem. Geralmente ocorre apenas parcialmente, tudo tem condições, e se essas condições não são cumpridas, então o evento pretendido não ocorre. Condições são fatores a favor do evento que precisam existir. São obviamente as condições necessárias para a realização dele. Por exemplo, que Luigi seja atropelado por um trem. Não faça retrocinese para matar os outros, a menos que sejam os sequestradores da sua mãe e coisas assim. As condições são que Luigi passe por trilhos de trem ou perto de um. Se funcionar, poderia ser tanto um trem saindo dos trilhos, quanto Luigi passando na frente dele na pior hora possível, mas isso nunca ocorreria se ele estivesse em casa assistindo um filme, a menos claro que ele morasse do lado da ferrovia e o veículo sofresse um acidente e esmagasse a casa junto com o próprio. Mas vendo isso como uma possibilidade absurda, pode ser ignorado. Levando em conta que as condições são necessárias para que a retrocinese funcione, algo interessante de se fazer é uma retrocinese múltipla que cumpra todas as condições de definido evento, como em nível 1. Que Luigi tenha dinheiro. Condições: Luigi trabalhar, ganhar na loteria, ganhar pensão, mesada, roubar, negociar, economizar ou qualquer outra coisa. Supõe-se que a condição esteja pré-definida. Nível 2. Que Luigi esteja em um local onde se vendem coxinhas. Condições: Luigi sair de casa. Que Luigi queira comer uma coxinha. Condições: não odiar coxinha, espera-se que essa condição seja cumprida sem retrocinese. Que Luigi tenha fome ou apetite. Condições: nenhuma. Que Luigi esteja com dinheiro. Condições: Luigi ter dinheiro e o leve na carteira, bolso, mochila ou em qualquer local onde possa guardá-lo. Nível 3. Que Luigi coma uma coxinha. Condições: Luigi ter fome e vontade de comer, esteja com dinheiro, estar em um local onde se vendem coxinhas, querer comer coxinha. Como você viu no exemplo acima, a retrocinese não é simples, como talvez possa parecer. É bastante complicada. É bom que antes de fazê-la, planeje toda a estrutura, as condições, os detalhes, as informações, as possibilidades de acontecer como você planejou, a quantidade de energia necessária a se gastar. Obviamente, para enviar ondas com energia você precisa gastar energia. Dependendo do evento, você deve gastar mais ou menos energia. Quando mais difícil de ocorrer, mais energia e ondas devem ser enviadas, principalmente se você fizer uma estrutura passo a passo, como no exemplo anterior. Mas de um jeito ou outro, você não vai precisar gastar muita energia, pois você não estará usando a energia do evento, mas a energia necessária para programar o
o evento, e isso não exige muita energia, pelo menos se formos comparar a telecinese, que não programa eventos, realiza-os fisicamente com grandes quantidades de energia. Condições contrárias são os fatores que impedem que um evento ocorra. Todo tipo de adversidade ao que você quis que ocorresse, você deve prever quais deles podem ocorrer, o que pode não dar certo e outras coisas, às vezes podem simplesmente ser a ausência de uma condição. Que Mario coma uma empada. Condições contrárias. Mario não tem dinheiro para comprar empada. Mario não tem fome ou vontade de comer empada. Mario não gosta de empada. Mario está em um local onde não se vendem empadas. Mario não pode comer empada por estar de jejum por causa de um exame médico, etc. Por isso é importante que você faça a retrocinese para que os eventos condição ocorram, impedindo que as condições contrárias sejam concretizadas, garantindo o sucesso do evento pretendido. Tudo na retrocinese deve ser bem planejado, exceto, claro, se você quiser que o resultado do dado que irá lançar D6. Nesse caso, você tem a informação necessária, a semente está próxima a você, e a única condição contrária que poderia ocorrer seria o dado ser viciado para sempre dar algum número que não seja 6, mas espera-se que não seja, e você deve garantir que realmente não é. Basicamente, você pode perceber a complexidade de um evento apenas pensando nele no que é necessário que aconteça e não aconteça para ele ser concretizado. Se não houver nada, apenas faça, e se as condições contrárias forem ridículas, exemplo. Esse dado dará 6 a menos que uma águia entre na minha casa. Roube o dado e faça ele dar 3, também faça diretamente, sem definir os eventos condições. O mesmo vale para algum evento ridículo que você queira realizar, nem tente, nada de que Luigi seja esmagado por um porco que cai do céu, nem perca o seu tempo com isso. Se você for prestar atenção, em praticamente qualquer evento, as condições favoráveis e contrárias são praticamente infinitas, mas você não precisa ligar para as absurdas, se concentre apenas nas principais ou necessárias. Para Mario ganhar um concurso de dança, poderia muito bem haver a morte de todos os outros participantes por ataque cardíaco como uma possível condição, e uma crise de diarreia na semente como condição contrária, mas isso é tão absurdo que não deveria nem ser tentado. Já se a condição for que todos fiquem sem jeito e dancem mal, fazendo Mario vencer ou simplesmente Mario dançará melhor que todos os outros, e a condição contrária é Mario ficar com vergonha e dançar mal a ser evitada, aí sim, são condições realizáveis e devem ser lembradas. Mas a retrocinese não funciona apenas no sistema complexo. Como já foi dito no início, uma simples torcida para algo é uma magia abstelichiana, o nome escolhido por ser um tipo de influência da realidade através de pensamentos sem a necessidade de ação ou intervenção direta, e feitiço abstelichiano quando a semente for um ser vivo, não necessariamente um humano, já que você poderia querer fazer um cachorro concorrente em um concurso, fazer uma besteira para o seu animal ganhar, mas basicamente, a retrocinese pode funcionar com uma simples metalização, mas as chances serão bem menores. É possível se combinar uma retrocinese simples, sem o uso do sistema detalhado de condições contrárias e favoráveis, entre várias pessoas, como vemos em fortes correntes de orações. Às vezes dá certo, inegavelmente, a fé é um fator que deixa qualquer prática psiônica bem mais efetiva, uma chave para seu funcionamento, mas essa fé não se trata de acreditar em coisas que você nunca viu ou do qual não tem provas de existir, mas sim de confiar na sua capacidade e ter convicção, certeza de que seu desejo será realizado, de que o que você está fazendo irá funcionar, e que se houver algo para atrapalhar, você irá transpô-lo para realizar o evento que deseja, sabendo que sua mente é sua maior arma e que ela não tem limites. Mas claro, não preciso falar que isso não significa que você deva se jogar do 8º andar de um prédio e pensar com toda a convicção: eu vou voar, eu posso tudo. Quando uma pessoa assiste a um sorteio em um bingo, ela torce para que seu número venha a ser sorteado, mas cada participante do jogo faz isso, e isso é o que chamamos de conflito de eventos, quando duas pessoas, desejando que eventos contrários ocorram, praticam sua retrocinese, simples ou avançada, torcendo ou fazendo um processo complexo.
Se um participante torce para que a dezena escolhida seja 02, outro 34, outro 78, outro 99, outro 45, qual deles irá prevalecer? Fatores: concentração na torcida, nível mental e energético, convicção, vontade e intensidade da torcida dos concorrentes. Geralmente, em um caso desses, as metalizações irão se cancelar e ocorrerá algo natural, o acaso irá prevalecer, e isso ocorre em muitas ocasiões, em concursos públicos, em jogos de azar, em seleções de provas, em qualquer coisa que possa haver concorrência. Cada pessoa vai pensar: comigo vai ser diferente, os outros perderão, eu vou ganhar. Mas não é assim. Se todos estão pensando a mesma coisa, nenhum deles é diferente, são todos iguais. Isso também ocorre em casos mais sérios ou cotidianos. Suponhamos que você deseja que Luigi morra enquanto anda na rua, mas que Patrícia, esposa de Luigi, quando ele saiu, desejou que ele ficasse bem e que nada acontecesse com ele. Isso também é um conflito. Claro, é uma forma bem mais simples, mas ainda é efetiva. O nome dessa retrocinese contínua e genérica baseada no desejo de pessoas em volta ou da própria pode ser chamada de bênção ou maldição fixa, mais ou menos como ensinado no livro de Daimon. Isso explica por que é bem mais difícil fazer mal a uma pessoa que é bem querida por todos muitos ou desejar o bem para uma pessoa odiada, incluindo você mesmo. Não é fácil conseguir vencer a vontade maligna de dezenas de pessoas apenas com a sua, mas é possível, mas isso é algo que você carrega, é totalmente genérico. Não se trata de realizar eventos, mas de uma espécie de proteção ou vulnerabilidade que a pessoa tem, dependendo dos desejos alheios, para diversos tipos de eventos. Por isso, aconselho a não fazer inimigos com muitos amigos. Você pode superar essa proteção ou vulnerabilidade de diversos modos, por retrocinese ou com ações, mas com retrocinese é difícil. Porém, até um que Patrícia simpatize comigo pode ser muito dificultado se Mário, marido de Patrícia, pensa sempre: seu nome é um desgraçado, odeio ele. Espero que Patrícia nunca simpatize com esse infeliz, mas você poderia primeiro tentar fazer Mário gostar de você por retrocinese. Mário gostará de mim, mas ainda será mais difícil, pois nesse caso, o próprio homem te odeia, e os pensamentos dele contra você se formam em uma retrocinese que afeta ao próprio, e como quando o emissor e a semente são a mesma pessoa, será ainda mais difícil de transpor com sua retrocinese, mas em qualquer um dos casos, você terá a vantagem de ter lido isso, e saberá como funciona e como aumentar a efetividade de um simples pensamento positivo.